Me enganei aqui, a curva de oferta que eu estou desenhando. Então a curva de oferta vai ter esse comportamento. Aqui sim, a curva de demanda, que é o comportamento dos consumidores. E aqui a curva de oferta. Eu me atrapalhei, escrevi ali demanda de novo. Então aqui a curva de oferta que mostra o comportamento dos produtores. Pronto, nós temos aqui os dois lados do mercado, a demanda e a oferta. Percebam que os interesses são opostos. Os consumidores querem o menor preço possível, querem pagar o mínimo possível e consumir bastante. E os produtores desejam cobrar o maior preço possível, o maior preço que eles puderem, eles querem cobrar e produzir bastante conforme os preços estejam crescendo. Apesar dos interesses serem antagônicos, opostos, quando essas duas forças se encontram no mercado, nós teremos um equilíbrio. Nós temos aqui, nesse gráfico, a representação aqui do preço da alface, da quantidade de alface. A gente pode agora dar um zoom somente aqui no gráfico daqui de baixo, em que eu vou juntar essas duas curvas. Então, temos aqui o comportamento dos consumidores de alface, que é a curva de demanda, e o comportamento dos produtores, que é a curva de oferta. O que acontece nesse mercado? Digamos que o preço do pé de alface seja R$1. Se nesse momento o preço do pé de alface for igual a R$1, qual será a quantidade demandada? Então vamos agora aprender a ler esses gráficos. Vamos aprender como é que nós vamos interpretar esses gráficos. Se, por algum motivo, hoje, a gente vai lá no mercado, vai ali na feira, e o preço do pé de alface é esse daqui, a quantidade que os consumidores desejam comprar, nós vamos fazer como? Vamos pegar aqui do preço, vamos até bater aqui na curva de demanda, bateu aqui na curva de demanda, nós vamos descer aqui e vamos descobrir uma certa quantidade demandada. Os consumidores estarão desejando comprar uma quantidade muito pequena de alface, durante certo período de tempo. Agora, a esse preço, os produtores ficam bastante satisfeitos, eles vão desejar ofertar bastante alface. Então, a quantidade ofertada vai ser essa daqui. Esse mercado não estaria em equilíbrio se o preço fosse R$1. Por quê? Porque a quantidade demandada é menor do que a quantidade ofertada. Nós temos aqui uma situação de excesso de oferta. A um preço muito alto, os produtores querem produzir bastante, vender muita alface, mas não encontram compradores. O que vai acontecer? A concorrência entre os produtores fará com que o preço da alface comece a cair. Então, o preço do produto no mercado começa a cair, começa a diminuir, porque não há demanda suficiente. Vamos imaginar agora que esse preço, que a alface começa a cair de preço, vai caindo, 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 e na semana seguinte, olha o que aconteceu com o preço da alface. Na semana seguinte, teremos essa situação. A alface baixou aqui para 20 centavos. O preço da alface agora é isso, 20 centavos. Qual será a quantidade demandada? Então, saindo aqui do preço, nós vamos até bater aqui na curva de demanda. Aqui, encostou na curva de demanda, então já desce aqui e vamos descobrir essa quantidade demandada aqui. Então, a alface está muito barata, os consumidores estão querendo consumir bastante alface. A quantidade demandada é muito alta. Porém, esse preço deixa os produtores muito tristes, eles acabam reduzindo a sua produção de alface. Olha aqui, saindo do preço da alface, a gente vai até encostar na curva de oferta, desce aqui, olha aqui a quantidade ofertada, é menor do que a quantidade demandada. Então o mercado aqui também não está em equilíbrio, porque a esse preço nós temos um excesso de demanda. Há uma procura muito grande pela alface, e a quantidade ofertada pelos produtores é muito pequena. Nesse caso aqui, a concorrência entre os consumidores
vai fazer com que o preço da alface aumente. Então, quem gosta muito de alface, sujeito que come salada todos os dias com alface, ele acaba aceitando pagar um preço cada vez maior. O mercado também não estaria em equilíbrio, o preço tende a aumentar. Então, através de um processo constante, de tentativa e erro, o mercado, um belo dia, vai chegar à seguinte situação. Nós vamos chegar aqui a um preço, vamos imaginar que seja o preço de 0,50, um pé de alface custa aí 0,50. A esse preço, qual é a quantidade demandada? Então a gente vem aqui, bateu exatamente na interseção das duas curvas, nós temos essa quantidade demandada. E qual é a quantidade ofertada? Então a gente vem aqui, é exatamente a mesma. A quantidade demandada aí está sendo exatamente igual à quantidade ofertada. Nós temos aqui a situação de equilíbrio de mercado. Então, o mercado tende naturalmente para o equilíbrio. Através de um processo aí de tentativa e erro, vai chegar um momento em que o preço vai se estabilizar em 0,50. E a quantidade demandada e a quantidade ofertada de alface, por semana, ou por mês, vai ser exatamente a mesma. Com isso, pessoal, resolvem-se os 3 problemas econômicos fundamentais. Por quê? O sistema de preços vai fazer com que sejam produzidas, digamos, 1.000 pés de alface por semana. Então, já está resolvido automaticamente aí aquele primeiro problema. A economia vai produzir alface, porque há demanda, há oferta, há um equilíbrio. E em que quantidade? 1.000 pés de alface por semana. O segundo problema econômico vai ser resolvido também, porque esse preço daqui vai fazer com que a firma, nas suas decisões de quanto trabalho, de quanto capital ela vai utilizar, aí a gente tem que ver depois a teoria da firma, a teoria dos custos, mas vai definir também a quantidade de trabalho e de capital que a firma utiliza. E o terceiro problema econômico, para quem produzir? Bom, as empresas estarão produzindo para aquelas pessoas que estiverem dispostas a pagar esse preço. Quem não puder pagar o preço de 50 centavos não vai consumir alface. E quem quiser pagar mais, vai pagar ainda 50 centavos e o resto da sua renda será gasto em outros bens. Então, numa economia de mercado, nós temos o funcionamento automático do mercado. As forças de oferta e de demanda, através do sistema de preços, resolverão os 3 problemas econômicos fundamentais. É claro que esse é um modelo ideal, é um modelo de concorrência perfeita. Se, de fato, a realidade fosse assim, se o mundo real fosse ideal, de concorrência perfeita, nenhuma empresa tivesse o poder de mercado superior a outras, não haveria necessidade da intervenção governamental. Quando a gente estuda finanças públicas, nós temos um capítulo próprio para explicar as razões pelas quais o governo interfere no mercado. E uma das razões é que, às vezes, os mercados falham. Às vezes, alguns eventos causam uma falha no funcionamento do mercado. Por essa razão, o governo aparece e toma algumas medidas. Isso aí nós estudamos com mais detalhes na matéria de finanças públicas. É logo um dos primeiros assuntos de finanças públicas, onde esse aspecto da intervenção do governo é abordado. Mas com isso daqui nós já vimos o equilíbrio de mercado. O que vamos fazer agora é analisar em detalhes o comportamento da demanda e em detalhes o comportamento da oferta. Então vamos para o item 1.2, o funcionamento do mercado, as forças de demanda e de oferta, e vamos agora para o item 1.2.1, que é a curva de demanda. Então temos aqui a curva de demanda. Vamos ver quais são os fatores que influenciam a curva de demanda. Então, item 1.2.1,
a curva de demanda, tá? Cadê aqui? Mostrando aqui no gráfico a curva de demanda, isso. Bom, em primeiro lugar, pessoal, quantidade demandada significa aquela quantidade que as pessoas desejam adquirir durante certo período de tempo. Se eu digo que a quantidade demandada de milho é de 1.000 toneladas, né, por semana, tá? Eu estou dizendo que essa é a quantidade que as pessoas desejam comprar, né, a depender do preço atual do milho. Então, o preço do produto é o primeiro fator que influencia a quantidade demandada. Mas não é o único, né? Vamos colocar aqui os demais fatores. Nós podemos dizer o seguinte: a quantidade demandada de um bem X, a quantidade que as pessoas desejam comprar daquele bem X, vai ser uma função dos seguintes fatores: do preço do próprio bem X, mas a função também será influenciada também pelo preço de outros bens, como por exemplo o bem Y, poderá ser influenciada também pela renda do consumidor e por uma variável também subjetiva, que são os gostos, as preferências individuais, né, do consumidor. Ou seja, vários fatores influenciam na decisão do consumidor, de quanto é que ele vai consumir de um determinado bem. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a letra A, tá? Os efeitos da variação do preço do próprio bem. Efeitos da variação do próprio bem sobre a sua quantidade demandada. Ou seja, nós vamos observar o que acontece, né? Como é que a quantidade demandada se relaciona com o preço do próprio produto. Para fazer isso, nós vamos supor que os outros fatores sejam constantes. Ok? Imagine que eu estou analisando, por exemplo, a quantidade demandada de refrigerante. Então, o que influencia na decisão do consumidor de comprar mais ou menos refrigerante? Ora, eu tenho vários fatores, né? Eu tenho o preço do refrigerante, eu tenho o preço de outros bens também, como o preço do suco, né, do chá, de outros produtos, da cerveja, né, da água de coco. Eu tenho o preço dos outros produtos influenciando também a decisão do consumidor. E a renda do consumidor também, né? Se o consumidor ganha mais ou ganha menos, ele poderá consumir mais ou menos refrigerante. E ainda o gosto, né, pessoal. O refrigerante pode, né, ele pode fazer mal à saúde, ou ele não faz mal, ou ele, no verão ele é mais desejado. Então, vários fatores podem influenciar. Na economia, nós utilizamos um recurso chamado de ceteris paribus. É a condição ceteris paribus. Ceteris paribus é uma expressão em latim que significa mais ou menos o seguinte: mantidas todas as outras variáveis constantes, tá certo? Mantidas todas as outras variáveis constantes. Então, eu posso dizer, ceteris paribus, quando um preço do bem aumenta, a sua quantidade demandada diminui. Ou seja, eu estou dizendo que, mantidos todos os outros fatores constantes, ceteris paribus significa isso. Mantidos todas as outras variáveis constantes, eu posso afirmar que, se o preço do bem aumenta, a sua quantidade demandada diminui. E também eu posso dizer, ceteris paribus, se o preço do bem diminui, a quantidade demandada aumenta. Tá bom? Mostra aqui em cima também. Eu estou, né, utilizando a condição ceteris paribus,
É por isso que eu estou analisando apenas o efeito dessa variável sobre essa. Estou mantidas as outras constantes. É muito comum aparecer nas questões ceteris paribus. Significa basicamente isso. Olha, imagine que os outros bens permaneçam constantes. Então, o preço do próprio bem, ele vai causar esse efeito aqui sobre a quantidade demandada. É por isso que nós temos o gráfico de demanda, a curva de demanda, né? Se eu representar aqui o preço de X e aqui a quantidade do bem X, a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Ela mostra uma relação inversa entre o preço e a quantidade. Essa curva de demanda pode ser representada assim, como uma curva, né, de fato. Né? Nós temos aqui uma curva. Ela pode ter uma representação linear, uma linha reta. Né? Tanto faz, é apenas uma forma matemática de representar. E nós podemos ver também, em algumas questões, algo desse tipo. A quantidade demandada de X será igual a 100 menos 4 vezes o preço de X. É uma maneira de representar a curva de demanda. Podemos ter também a quantidade é igual a 50 menos 2P. É uma outra forma de representar também a curva de demanda. Pode aparecer ainda essa equação colocando P em evidência. Pode aparecer também. Por exemplo, essa mesma equação daqui, nós poderíamos reescrever ela de que maneira? Poderíamos fazer 2P é igual a 50 menos Q, P é igual a 25 menos Q sobre 2. É uma outra maneira de representar também a curva de demanda. Certo? Então, nas questões de concurso podem aparecer essas representações aí na forma de equações. Bom, mas continuando então agora, vamos ver o efeito dos demais fatores. Vamos aí para a letra B. Na letra B do nosso módulo, estaremos agora considerando, na letra B, estamos considerando o efeito da variação do preço de outros bens. De outros bens. Então, na letra B, nós vamos considerar o seguinte, ceteris paribus, ou seja, se o preço do próprio bem está constante, se a renda do consumidor está constante, se os gostos do consumidor também estão constantes, como é que a quantidade demandada vai reagir a variações no preço de um outro bem Y? Então, a quantidade demandada de X, como é que ela reage em relação ao preço do bem Y? Aí nós poderemos ter duas situações possíveis. Vamos imaginar que o bem X seja, por exemplo, a manteiga, e vamos imaginar que o bem Y seja a margarina. Manteiga e margarina são bens substitutos, ou também chamados de bens concorrentes. Por quê? Porque o consumo de um desses bens exclui o consumo do outro. O consumidor, ou ele vai consumir manteiga, ou ele vai consumir margarina. Não é lá muito comum uma pessoa passar manteiga numa fatia do pão, na outra passar margarina. Pode ser até que alguém faça isso, alguém aí mais excêntrico tem esse hábito, mas não é o hábito normal na média. Então, esses dois bens aqui, eles são substitutos, são concorrentes. Há outros exemplos de bens concorrentes também. Então, o açúcar e o adoçante, o café ou o chá. Dificilmente
alguém vai consumir esses bens ao mesmo tempo. O que acontece, portanto, quando nós temos dois bens concorrentes? Ora, se o preço de Y aumenta, o que acontece com a quantidade demandada de X? Se o preço da margarina aumentou, né, se o preço da margarina, né, Y, aumentou, é de se esperar que a quantidade demandada da margarina, que de Y, deverá diminuir. Então as pessoas vão preferir menos margarina e vão preferir mais manteiga. Ok? Porque são bens substitutos. Então, se o preço de um bem substituto aumenta, a quantidade demandada do nosso bem também vai aumentar por conta dessa substituição. Atenção, hein? Graficamente, nós vamos ter uma consequência importante. Eu vou desenhar aqui P de X, o preço da manteiga, e a quantidade demandada da manteiga. E aqui a demanda por manteiga. Tá? Vamos dar um zoom agora nesse gráfico aqui, pegando esse gráfico aqui para ficar bem visível. Olha o que acontece. Aqui eu estou representando o preço da manteiga, P de X, e aqui a quantidade demandada da manteiga também, Q de X. Nós já sabemos que a demanda do bem X reage assim em relação ao seu próprio preço. Eu estou mantendo constantes os preços da manteiga. Imagine agora que houve um aumento no preço da margarina. Um aumento do preço da margarina vai fazer com que a quantidade demandada de manteiga aumente. Portanto, nós teremos um deslocamento, olha, dx', um deslocamento de toda a curva de demanda por manteiga para a direita. É uma consequência importante, né? O aumento do preço de um bem substituto aumenta a quantidade demandada do nosso bem. Isso equivale a dizer que há um deslocamento da curva de demanda inteiramente para a direita.